Olá, muito boa tarde para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raul e atenção motoristas de todo o Brasil. A partir de amanhã, as multas de trânsito vão ficar mais caras. Esse é o primeiro reajuste no preço das infrações em 16 anos. As mudanças são resultado de uma lei sancionada pelo então presidente Dilma Rousseff em maio. As infrações leves vão sofrer o maior reajuste. Passam de R$ 53,20 para R$ 88,38. Um aumento de 66%. Dirigir ao celular deixará de ser uma infração média, passando para gravíssima e deve custar R$ 293,47. Estacionar irregularmente em vagas de idosos ou de pessoas com deficiência, que antes eram infrações graves, também serão gravíssimas. E você, hein? Concorda com esse aumento? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag LinkEcoNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Eleições municipais 2016. Segundo turno define prefeito de 57 cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, é eleito prefeito com 59,36% dos votos e supera o adversário, Marcelo Freixo, do PSOL. Ministério da Educação pode adiar Enem em escolas ocupadas pelo país. 95 mil alunos devem ser impactados. Polêmica na maior frota de táxi do país. Motoristas de São Paulo são multados por não usar roupas sociais. Divida a sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações relacionadas à condição da saúde no país. Há 3 meses, a farmácia do governo do estado de São Paulo sofre com a falta de medicamentos. A denúncia é da mãe de uma menina de 13 anos que depende de insulina. Ela diz que cada vez que ia à farmácia, descobria que acabou alguma coisa. A família conseguiu na justiça o direito ao remédio e aos acessórios necessários para o tratamento. Aos 13 anos, Gabriele já é campeã paulista e brasileira de taekwondo. O esporte é uma paixão, mas é também um grande aliado no controle do diabetes. Gabriele precisa ainda manter uma alimentação regrada e não pode esquecer da medicação. Quando a glicemia está alta, eu tenho que tomar a insulina, aí para ela ficar normal. Se não vir insulina, pode levar a glicemia, eu passo mal, essas coisas. Todos os dias, ao acordar, Gabriele faz a medição de glicemia no sangue e o equipamento libera automaticamente a quantidade necessária de insulina. Com esse aparelho, a gente mede e de daqui já vai direto via Bluetooth na bomba. Com a bomba de insulina é mais fácil, menos doloroso, porque aí controla mais a glicemia, ao contrário da caneta. O direito à bomba de insulina, que faz a liberação gradativa do medicamento, foi conquistado há 1 ano e meio. O equipamento custa cerca de R$15 mil e tem uma manutenção cara. Foi preciso uma determinação judicial. Foi muito difícil. Há 2 anos e meio, eu fui atrás de um advogado para poder conseguir. Mas há 3 meses, Mônica não consegue mais retirar a insulina que está em falta na farmácia de medicamentos de alto custo do governo de São Paulo. Nas últimas vezes em que foi ao posto, também não encontrou a agulha, que precisa ser trocada a cada 3 dias. Essa caixa, ela vem 10 cânulas, né? E custa R$665. Por mês. Por mês. Então, é uma despesa muito grande. Fora os outros itens, né? A insulina sai em torno de R$100. Eu utilizo praticamente 3 frascos de insulina. Então, se somar tudo isso por mês, eu creio que dá quase R$1.000, R$1.200 por mês.
As tiras usadas para medição de glicemia também não tem no estoque. Gabriela usa 8 delas por dia. Mônica mora com a filha em São Miguel Paulista e todos os meses ela precisa vir até essa unidade do Bom Retiro para retirar os medicamentos. Todos os itens do tratamento são entregues aqui por serem de alto custo. E quando algum deles está em falta, não adianta procurar outro posto. Ela tem que ir até a farmácia e pagar por algo que deveria ser gratuito. A farmácia costuma ficar assim, lotada. Todas essas pessoas conseguiram na justiça o direito a receber do governo medicamentos caros. A mãe de Gabriele mantém um grupo de mensagens com cerca de 40 pacientes diabéticos. Além de dicas de saúde, eles trocam informações sobre a dificuldade para o tratamento. Edilane também sofre pela falta de medicamentos. Desde julho vem faltando fitas de medição, vem faltando catéteres, cânulas de aplicação de insulina e que são primordiais para a vida de um diabético, porque sem isso minha filha não sobreviveria, né? Ela precisa da insulina para ter uma vida tranquila e saudável. Mônica reclama que até hoje não recebeu nenhuma explicação do governo sobre o problema. Eu tenho ligado, quase dia sim, dia não. Inclusive escrevi para a ouvidoria, não me deram retorno. Eu peço uma explicação, eles falam assim, a gente não tem posição no momento. Bom, e a Secretaria de Estado da Saúde nos mandou uma nota em que confirma que a insulina e os acessórios usados no tratamento estão em falta por causa do descumprimento de prazos por parte da empresa fornecedora. Mas, segundo a Secretaria, o problema acontece há algumas semanas e não há 3 meses. E agora, atenção motoristas, começam a valer amanhã os novos valores de multas de trânsito em todo o país. O reajuste é de até 60%. E além do aumento, algumas infrações mudaram de categoria, portanto, atenção. Como falar ou digitar no celular, que agora é considerado, então, uma infração gravíssima. Quando se fala em aumento no valor de multas de trânsito, o que mais tem é motorista insatisfeito. Para mim, isso é mais uma forma de arrecadação do governo, né? Agora, quem parar sobre a calçada ou sobre a faixa de pedestres, por exemplo, comete infração leve. A multa era de R$ 53,20. Com o aumento, passa para R$ 88,38. Dirigir com o braço para fora do carro ou transitar com o farol ou a lanterna queimados é infração média. O valor foi de R$ 85,13 para R$ 130,16. Quem não dá seta ou estaciona em ciclovias ou faixas de pedestres comete infração grave. O valor passou de R$ 127,69 para R$ 195,23. Falar ao celular enquanto dirige deixou de ser infração média e passou a ser gravíssima. Também foi incluído no texto da proibição o ato de manusear o aparelho. Se for flagrado, além de pagar os quase R$ 300 de multa, o motorista também leva 7 pontos na carteira. O aumento das multas veio de uma necessidade de recompor o valor monetário, uma vez que desde 2000 os valores das multas permaneciam o mesmo. As infrações sofrerão reajuste entre 52% e 66%. Só que o aumento não para por aí. É que o valor de algumas multas gravíssimas pode ser multiplicado por 10. É o caso de quem for pego disputando racha, forçando ultrapassagem em estradas ou ainda quem se recusar a fazer o teste do bafômetro. Nesses casos, o motorista vai ter que desembolsar R$ 2.293,70. E se for reincidente em menos de um ano, a multa será dobrada, R$ 5.869,40. Agora, sobre o aumento das multas que começa a valer a partir de amanhã, a gente pergunta hoje na enquete do dia se você concorda com esse aumento dos valores das multas de trânsito. Vote, participe pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente. Lembre-se sempre de utilizar a hashtag #LinkRecordNews. Além disso, envie também o que você pensa sobre o assunto pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem interatividade no final desta edição, resultado oficial da enquete do dia para você.
Bom, a gente segue agora com outros destaques, porque cerca de 95 mil alunos que prestariam o Exame Nacional do Ensino Médio no próximo fim de semana devem ter mais um mês para se preparar. O Ministério da Educação cogita aplicar a prova nos dias 6 e 7 de dezembro para os candidatos cujos locais de prova são escolas atualmente ocupadas pelo movimento secundarista. A data já havia sido definida para candidatos privados de liberdade e jovens, sob medida socioeducativa. Eles fazem uma prova diferente, mas, segundo o INEP, com o mesmo rigor e o mesmo balanço de dificuldades. O MEC informou que só vai se manifestar oficialmente sobre o tema nesta terça-feira, dia 1º. E olha, normas da Prefeitura de São Paulo determinam que os motoristas de táxi usem roupas sociais. Este ano, de cada 3 multas aplicadas na cidade, 2 foram por causa do erro do figurino. Marcela, mas será que os passageiros se importam realmente com a roupa que o taxista usa? A reportagem é de Denise Odorice. No documento, o motivo da punição está bem claro. Não se trajar adequadamente. Culpa desta calça jeans. Taxista há 8 anos, Raul foi pego de surpresa pela fiscalização num domingo. Eu acho que eu estava com essa camisa. Estava social. Você não sabia? Eu digo, não sabia. Eu vejo um monte de cara aí de jeans. Desde janeiro, taxista só pode trabalhar usando jeans se a calça tiver o chamado bolso faca, assim como os modelos sociais. Esse bolso redondo está vetado pelas regras da Prefeitura de São Paulo. Por causa dele, Raul vai ter que pagar R$ 35,86 e levará 5 pontos no prontuário de disciplina. Você perde 3, 4 horas, perdeu o dia. Quer dizer, não acho justo, não. Taxista há poucos meses, Dinarte acha a medida exagerada. Eu acho que você tem que estar muito bem vestido para receber o cliente de forma digna, mas não exatamente você estar com roupa social. Eu acho desnecessário. Edson segue à risca as novas regras da Prefeitura de São Paulo, como manter o carro limpo e o porta-malas sempre livre, ter máquina de cartão para o pagamento da corrida, oferecer carregadores de energia para aparelhos eletrônicos, além de dirigir sempre de roupa social. No ponto em que ele trabalha, 2 colegas já foram multados pela fiscalização. Sempre 1 ou 2 vezes por semana estão aparecendo aqui. Aí eles pedem documento do carro está em dia, maquininha, e dá uma olhadinha na roupa se está na norma certa, né? Das novas normas da Prefeitura para os táxis de São Paulo, a que gerou mais polêmica foi justamente a exigência da roupa social para os motoristas e também a que provocou o maior número de multas. Desde janeiro, 357 taxistas foram penalizados por ter errado no figurino. De cada 3 punições aplicadas neste ano, 2 foram motivadas pela escolha errada da roupa. Essa medida é uma medida boa. Aquele motorista de táxi que achar que deve andar cheio de graxa, roupa suja, o carro sujo, ele vai ser mecânico. Mas será que para o passageiro, a roupa do taxista faz tanta diferença assim? Está bem vestido, o passageiro fica até mais assim, sei lá, acha mais legal, bacana, entendeu? A aparência conta muito, né? Porque você já vê que a pessoa está bem arrumada, bem vestido mesmo, né? Então faz uma grande diferença. Essa também é a opinião de Lúcia, taxista há 6 anos. Usando camisa de grife, calça de tecido fino e sapatos em couro, ela aprova o estilo social obrigatório. Não é porque eu sou uma motorista de praça que eu vou ter que andar de qualquer jeito. Isso faz uma grande diferença. Temos que estar bem trajados, tomados banho, bem limpos, asseados. Isso faz uma diferença muito grande. Depois da punição, Raul aposentou a calça jeans para o trabalho. Agora, só usa traje social completo. Agora, muitos passageiros, inclusive, falaram que é importante, sim, a roupa social, mas eu não me recordo de ter reparado a roupa de algum taxista quando eu andei de táxi, né? Exatamente. As pessoas geralmente acabam tomando o tempo ali com outras coisas, ou estão ali ao celular, ou vendo um livro, alguma outra coisa que não notar a roupa do motorista. Não, e o que chama atenção é o número de multas, né? Bastante alto para a categoria, né? R$ 35,00. O motorista, então, vai sofrer essa penalidade por detalhes ali do bolso da calça jeans, coisas pequenas ali, né? Claro que ele não pode estar super mal vestido, tem que estar com uma roupa minimamente adequada, mas
tanta exigência, não sei se seria tão necessário. Exatamente. Né? Tem outras questões também, né? Se não tivesse nenhum outro problema também envolvendo toda a categoria, mas há outros problemas muito maiores realmente que merecem muito mais atenção do que o corte cavado ou não da calça jeans para ser colocada dentro do que eles colocam como modelo ideal. Enfim. E você aí de casa, se você quiser também se manifestar sobre isso, o que você pensa, então, sobre essas multas aplicadas aos motoristas que não estão devidamente uniformizados, compartilhe com a gente pelas redes sociais, #LinkRecornews, utilize também o nosso WhatsApp, a gente debate essa questão também e todos os assuntos envolvidos no noticiário. É isso aí, a gente fala agora das eleições do segundo turno que terminou ontem. O PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos neste segundo turno. Os prefeitos do partido vão administrar cidades que abrigam 23,9% do eleitorado. Ou seja, para cada 4 eleitores, um será governado por um tucano. Marcela, e o PT saiu como grande derrotado. Mais informações agora com a repórter Vanessa Lima, direto da capital federal. Olá, pessoal do Link Record News. O Partido dos Trabalhadores não conseguiu eleger sequer um prefeito nesse segundo turno das eleições. Foram 7 as cidades onde o partido disputou as prefeituras, incluindo São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço do partido e local onde o ex-presidente Lula despontou para a política. E na única capital em que o PT disputou o segundo turno das eleições, o Recife, o atual prefeito Geraldo Júlio, do PSB, derrotou o petista João Paulo. O PSDB foi o grande vencedor das urnas no segundo turno, com a conquista de 14 prefeituras. O PMDB também teve um bom desempenho, elegeu 9 prefeitos, num total de 15 disputas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa Lima, com as informações direto de Brasília. E o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, fez uma análise do que podemos tirar de lição das eleições 2016, a começar pelo que ele chamou de destroçamento da esquerda no país. Vamos acompanhar. Não só do PT, mas a esquerda não se saiu bem. A derrota do Freixo no Rio e a derrota do Edmilson em Pernambuco, quer dizer que poderia dar algum alento à esquerda, apesar da votação significativa que os dois tiveram, os dois são do PSOL, quer dizer, faz da esquerda praticamente uma terra arrasada. O segundo turno ampliou a derrota do PT. Quer dizer, o PT ele perdeu cerca de 60% dos votos em relação a 2012, perdeu mais de 50% das prefeituras e falta somar o número de quantas pessoas que o PT vai governar. Esse número é mais significativo ainda, quer dizer, o PT vai governar um número muito pequeno de pessoas com essas prefeituras, e são indicadores do desastre que esse processo todo, que envolve impeachment, eleições e tudo mais, provocou. A segunda grande lição é que o PSDB sai como o grande partido vencedor. Ele já tinha saído no primeiro turno, agora no segundo turno ele avança ainda mais. E dentro do PSDB, sem dúvida nenhuma, o Geraldo Alckmin, com as vitórias em São Bernardo, Santo André e Ribeirão Preto, e também outras prefeituras do interior, é o grande vencedor, particularmente levando em conta que o Aécio Neves foi derrotado em Belo Horizonte. A terceira grande lição é o fortalecimento dos partidos médios. Sem dúvida nenhuma, esse foi um fenômeno desse processo eleitoral e, do meu ponto de vista, isso vai ter uma consequência tanto na reaglutinação de forças no Congresso, com possível refortalecimento do Centrão, que desmoronou com a saída de Cunha, e também um efeito no processo de reforma política, porque esses partidos, fortalecidos agora nas prefeituras, vão resistir particularmente à cláusula de barreira. E ao longo desta edição do Link Record News, mais informações sobre os resultados do segundo turno das eleições municipais 2016. Agora a gente segue com outros destaques do noticiário, porque um grave acidente deixou pelo menos 20 mortos e 10 feridos em Cafezal do Sul, no Paraná. Um caminhão-tanque que transportava leite bateu em um ônibus da prefeitura de Autônia. O veículo levava pacientes para um hospital de outra cidade. Com o impacto, o ônibus pegou fogo. Os passageiros não conseguiram sair a tempo, infelizmente. 20 mortos registrados nesse acidente, 19 ocupantes desse ônibus e o motorista do caminhão.
Agora a gente relembra de outro acidente com o Fokker 100 da TAM em São Paulo, que completa 20 anos hoje. O avião decolou de Congonhas para o Rio de Janeiro e caiu 24 segundos depois. 99 pessoas morreram nessa tragédia. O avião caiu sobre 8 casas no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Segundo as investigações, a queda da aeronave foi provocada por uma falha no reversor da turbina direita, que abriu durante a decolagem. De acordo com o fabricante, há uma chance em 100 bilhões de acontecer esse problema. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a fabricante do reverso do Fokker 100 da TAM a indenizar famílias de vítimas do acidente aéreo. O valor da indenização por danos morais foi de 333 salários mínimos. Momento de interatividade agora no Link Record News. Hoje a pergunta da nossa enquete trata dessa polêmica envolvendo o aumento, então, e o reenquadramento de algumas infrações de trânsito. Algumas penalidades passaram de grave para gravíssima e o valor também foi aumentado. Infrações leves, por exemplo, tiveram um aumento de até 66%. Perguntamos, então, se você concorda com esse aumento. Hashtag Link Record News para votar pelas redes sociais, colocar o que você pensa também, ou ainda pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. E a gente já tem participação chegando na tela via WhatsApp. Vamos lá, então, a participação sobre a pergunta sobre o aumento das multas que começa a valer amanhã. Cleiton, de Curvelo, Minas Gerais, ele diz o seguinte: sim, porque só assim as pessoas vão respeitar mais as leis de trânsito, portanto, ele concorda com esse aumento. Tem mais mensagem, Alessandra, de São Paulo. Não concordo com o aumento das multas, pois o objetivo não é a segurança, e sim, segundo a Alessandra, o aumento de arrecadação. Obrigada pela mensagem, Alessandra. Mais uma participação chegando do Genesi de São Paulo. Concordo 100% no aumento das multas, pois um carro nas mãos de um irresponsável é uma arma perigosa. Mas a punição tem que ser completa para todos e não para poucos. Está certo, então, opinião registrada. Ronaldo, de Montemor, São Paulo. Infelizmente, sou obrigado a concordar pela falta de educação que a maioria das pessoas tem em não respeitarem não só as leis de trânsito, mas as outras também. Obrigada, Ronaldo, pela participação. Mais uma do Miro, de Campinas, São Paulo. Mais uma forma do governo roubar a população. Somos assaltados de todos os lados, infelizmente, as opiniões bastante divergentes, né? Tem gente que concorda, tem gente que já acha que é um roubo. É verdade, Mais opinião Marcelo. na tela? Tem, agora do Marcos, de São Paulo, capital. Ele escreve o seguinte: no fim, tudo vira erário público. As punições se tornam forma de arrecadar dinheiro. Se o poder público tivesse real intuito de educar, pegaria outro caminho que não fosse tão lucrativo. É a visão do Marcos, então obrigada pela mensagem. Tá certo, mais uma opinião do Edson, de Vila Velha, Espírito Santo. Não concordo com o aumento dos valores das multas. Estão privilegiando a punição ao invés de dar preferência pela educação com mais campanhas. Tá certo, então, opinião do Edson. Tem mais opinião? O Geraldo, agora de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, compartilha o seguinte: acho educativo, pois só doendo no bolso para a pessoa se conscientizar sobre a importância das regras de circulação. Geraldo, que acha realmente que o remédio para tudo isso, a solução, é o bolso, a dor no bolso que o pessoal vai sentir a partir da aplicação das multas. Obrigada, Geraldo. Mais uma, Tinga, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O aumento é pouco. Os infratores deveriam participar em ações solidárias às vítimas de trânsito. Portanto, ela defende uma resposta mais radical aí, digamos assim. Obrigada pela sua participação, Tinga. O Marcelo, de Jundiaí, São Paulo, concordo com o aumento do valor das multas. O que eu não concordo é o aparecimento de multas fantasmas, como, por exemplo, o uso de celular. É o tipo de multa que você não tem como provar se você estava usando ou não o aparelho. Observação colocada aqui pelo Marcelo. Obrigada pela participação. Faça como eles, então siga participando. No final dessa edição, o resultado oficial da enquete para você. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E no próximo bloco, mais detalhes sobre as eleições 2016. Até já.
3h29 no horário de Brasília. Link Record News de volta. De volta e agora com as eleições municipais 2016 novamente. O Tribunal Superior Eleitoral informou que o número de eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno, somado aos votos brancos e nulos, foi de aproximadamente 10.700.000 pessoas. Muita gente, né? O total de abstenções neste domingo foi de quase 7 milhões de eleitores. O número de votos brancos ficou em aproximadamente 936 mil. Os votos nulos somaram 2,7 milhões. Com o aumento das abstenções e dos votos brancos e nulos, o total de votos válidos no segundo turno caiu 4,5% em 2016 em relação à última eleição municipal de 2012. Bom, e com 60% dos votos válidos, o Rio de Janeiro elegeu Marcelo Crivella, do PRB, para comandar a prefeitura nos próximos 4 anos. Ele assume com o desafio de administrar o orçamento para investir mais na saúde e na geração de empregos. A apuração foi acompanhada voto a voto. Quando a eleição foi garantida matematicamente, houve a primeira comemoração. A vitória veio com 60% dos votos válidos. Marcelo Crivella, o prefeito eleito do Rio, comemorou ao lado da mulher, de aliados e de militantes num clube na zona oeste da cidade. Nós vamos concentrar todas as nossas energias para realizar o projeto que propomos ao povo, que é cuidar das pessoas. Vamos cuidar das pessoas. O senador do PRB falou sobre a união entre a equipe, após a campanha mais concorrida das 3 que ele já participou para a Prefeitura do Rio. Nós não vamos pregar revanchismo, nós vamos olhar para frente, nós queremos construir o Rio de Janeiro dos nossos sonhos. Chega de briga! O candidato Marcelo Freixo, que teve 40% dos votos válidos, participou de um encontro com eleitores no centro da cidade. Eu respeito o resultado da eleição, eu respeito a democracia, eu respeito os votos daqueles que não vieram para a gente, mas eu também respeito a nossa necessidade, diante de uma campanha tão bonita, de continuar organizado, de continuar fazendo um programa e debatendo com a cidade como ela pode ser melhor. Até a posse, Marcelo Crivella terá 2 meses para montar uma equipe que vai assumir uma cidade que inaugurou muitas obras, mas está carente de investimentos sociais. Entre tantos desafios, estão melhorias na área de saúde e na geração de empregos. O Rio de Janeiro, tem certeza, espera isso de mim. E em Brasília, o apoio, os convênios, os recursos, tudo isso que durante 15 anos eu fiz como senador e agora espero que a bancada do Rio de Janeiro possa me ajudar. Como eu tenho experiência, sempre fui um despachante do Rio de Janeiro lá no Congresso Nacional, agora vou usar essa minha experiência para trazer recursos e convênio para o Rio. Luciano Rezende, do PPS, foi reeleito para a Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo. Alexandre Calil, do PHS, derrotou João Leite, do PSDB, na disputa em Belo Horizonte. A festa começou ainda na frente do apartamento onde o empresário mora. De lá, ele acompanhou a apuração das urnas. Alexandre Calil, do PHS, foi eleito com 52% dos votos. É a primeira vez que o ex-presidente do Clube Atlético Mineiro disputa uma eleição. A comemoração continuou aqui no comitê de campanha. Falando pela primeira vez como prefeito eleito, Calil afirmou que vai buscar alianças com os adversários derrotados, que dará prioridade à prevenção aos acidentes no período de chuva. Nós assumimos em janeiro já tem casa caindo e gente morrendo. Então, a primeira providência nossa nessa transição é sentar com a Prefeitura, com o Governo do Estado, né, e fazer uma ação concreta, firme, para que as chuvas não façam vítimas, como vem virando o cotidiano dessa cidade. Assim como no primeiro turno, as abstenções, votos brancos e nulos foram bem expressivos. Belo Horizonte ficou atrás apenas do Rio de Janeiro em número de eleitores que preferiram não escolher um candidato. João Leite, do PSDB, teve 47% dos votos válidos e foi derrotado. O alto índice de abstenção de voto branco e nulo mostra um grande distanciamento da sociedade com a política. Em Vitória, no Espírito Santo, a disputa também foi acirrada. O prefeito Luciano Rezende, do PPS, conquistou a reeleição. Teve 51% dos votos. Amaro Neto, deputado pelo Solidariedade, ficou com 48%. Rafael Greca, do PMN, volta à Prefeitura de Curitiba depois de 20 anos. Jean Loureiro, do PMDB, vai comandar Florianópolis. E Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, é o novo prefeito de Porto Alegre.
Em Porto Alegre, o atual deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, foi eleito com 60,50% dos votos válidos. Ele disputava a administração municipal com o hoje vice-prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, do PMDB. Buscar patrocinadores, buscar pessoas que estejam dispostas a botar recursos privados seus simplesmente para mudar a vida da cidade e das pessoas. Desburocratizar a prefeitura. Porto Alegre foi a capital brasileira com a maior diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocados. Nelson Marquesan Júnior teve quase 140 mil votos a mais. Em Florianópolis, Jean Loureiro, do PMDB, venceu com 50,26% dos votos válidos Ângela Amin, do PP. A disputa foi acirrada, com pouco mais de 1.000 votos de diferença. Em Curitiba, Rafael Greca, do PMN, ganhou de Ney Leprevot, com 53,25% dos votos válidos. Em todo o estado, 205 locais de votação foram alterados devido às ocupações nas escolas estaduais. No bairro Xaxim, mais de 3.700 eleitores do Colégio João Mazzaroto registraram o voto no estacionamento de um supermercado. Outras zonas eleitorais foram transferidas para igrejas do município. Marquinhos Trade, do PSD, foi eleito em Campo Grande. Emanuel Pinheiro, do PMDB, conquistou a prefeitura de Cuiabá. E Iris Rezende vai assumir o 4º mandato como prefeito de Goiânia. Cerca de 500 pessoas enfrentaram uma chuva forte para comemorar a vitória de Iris Rezende, eleito em Goiânia. Iris venceu o candidato Vanderlan Cardoso com 57,7% dos votos válidos. Iris Rezende é o prefeito eleito mais velho das capitais brasileiras. Completa agora 83 anos e é o 4º mandato dele como prefeito de Goiânia. Antes foi governador de Goiás por 2 vezes, senador, além de ministro da Agricultura e da Justiça. É trabalhar de dia, de noite, sábado, domingo, mutirões quando necessário nos bairros. É o meu estilo. Em Cuiabá, o candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB, recebeu 60,4% dos votos. Ele é deputado estadual e venceu Wilson Santos, do PSDB, ex-prefeito da cidade. Que estamos completamente ligados com a Cuiabá dos 300 anos, que precisa investir principalmente na vida das pessoas, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, fazendo com que os serviços públicos cheguem com eficiência e com qualidade. Em Campo Grande, Marquinhos Trade, do PSD, derrotou Rose Modesto, do PSDB, atual vice-governadora de Mato Grosso do Sul. A vantagem foi de 58,7% dos votos. Bom, momento de interatividade agora no Link Record News. As multas de trânsito vão ficar mais caras a partir de amanhã. E algumas delas, inclusive, vai passar, por exemplo, de média para gravíssima. É o caso da multa para quem dirigir usando o celular. Diante disso, a gente perguntou para você se você concorda com esse aumento. Tem bastante participação chegando na tela, né, Lidia? Exatamente. Vamos aqui às participações pelo WhatsApp. A primeira mensagem é do Fernando, de Dona Inês, lá na Paraíba. Sou a favor, porque as pessoas só levam a sério uma determinação quando mexe no bolso. Obrigada, Fernando. Mais uma da Juliana, de Itaquaquecetuba, São Paulo. Concordo, pois infelizmente o brasileiro só respeita as leis se afetar o bolso. Porém, o valor das multas poderia ser revertido em benefícios para a população. Tá certo, então? Valeu pela sugestão, Juliana. O Cícero, de Itapetininga, interior de São Paulo, coloca que sou contra, pois não é o valor da multa que vai mudar a educação do trânsito. Acho que é uma forma que o governo achou para arrecadar mais, revertido em benefícios para a população. Bom, deveria talvez ser revertido em benefícios para a população. Obrigada pela participação. A Caroline de Marabá, Pará, diz o seguinte: eu concordo com o aumento porque hoje em dia a maioria dos motoristas, não todos, só aprende quando dói no bolso. Tá certo então, Caroline, valeu. O Alexandre de Sergipe, sou totalmente a favor e tem que ser assim mesmo. Só aumentando o valor das multas é que as pessoas que cometem infrações no trânsito vão ter consciência. Valeu, Alexandre. Mais uma do Salmar, Rio de Janeiro, Rio. Concordo com o aumento das multas. No último ano, recebi 3 batidas na traseira de meu automóvel. Todas por motoristas que falavam em celulares. Olha só, então, registro importante. A Missilene, da Bahia, escreve que concorda. Tem que haver punição mais severa mesmo. Se as orientações não funcionam, as multas podem funcionar. É o que ela acha. Obrigada pela participação.
Mais uma agora do José Valberto, de Curuçá, Bahia. Concordo com o aumento nas taxas para multar os infratores em trânsito, como também penas mais rígidas. Obrigada, José. A próxima participação de São Paulo Capital, Paulo César. Concordo com algumas multas, mas e quando o próprio agente comete a infração? Ele pergunta, porque o tempo todo vemos viaturas tanto da CET quanto dos demais órgãos sobre as calçadas. Fica aí, então, a denúncia do Paulo. Obrigada pela participação, Paulo. O Júnior de São Paulo, concordo com algumas multas. As multas deveriam ter valor maior. Só assim, quem sabe, paramos de ver os absurdos nas ruas e estradas. Lembrando que você pode continuar participando nesse assunto de hoje a respeito das multas que vão aumentar a partir de amanhã. No próximo bloco, mais detalhes do resultado das eleições. E ainda, pelo menos 15 mil pessoas passam a noite em abrigos no centro da Itália depois de mais um terremoto. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho. 3h45 no horário de Brasília. Link Record News de volta com destaques internacionais. É isso aí, porque pelo menos 15 mil pessoas passaram a noite em abrigos no centro da Itália, depois que mais um terremoto destruiu casas e monumentos históricos. A cidade de Norcia foi a mais afetada. Duas igrejas, a Basílica de São Bento, do século XIV, e a Catedral de Santa Maria, do século XV, foram abaixo. O terremoto de 6,6 graus, o mais forte dos últimos meses, deixou pelo menos 20 feridos. Outras cidades já atingidas pelo terremoto de agosto, que deixou 300 mortos, ficaram ainda mais destruídas com um novo tremor. De volta ao Brasil, a gente volta a falar também das eleições municipais. No Recife, a única capital disputada pelo PT, Geraldo Júlio, do PSB, foi reeleito com uma boa margem de vantagem sobre o candidato petista João Paulo. O Marco Zero, tradicional ponto turístico do Recife, virou palco para a comemoração da vitória. O prefeito foi recebido com aplausos. Geraldo Júlio, do PSB, foi reeleito prefeito do Recife com 61% dos votos contra 38% do candidato do PT, João Paulo. E foi só a eleição terminar aqui na capital pernambucana para os eleitores ganharem as ruas. São quase 1.600.000 pessoas que moram no Recife. Eu quero hoje expressar meu carinho e meu agradecimento. Se eu pudesse, eu queria abraçar cada uma e cada um dos recifenses. Em Pernambuco, segundo o TRE, esta foi uma das votações mais tranquilas e rápidas. 1 hora antes do previsto, a apuração foi concluída. Em outras 4 capitais nordestinas, os prefeitos só foram conhecidos neste domingo. Em Aracaju, Edivaldo Nogueira, do PCdoB, voltou à prefeitura após 4 anos com 52% dos votos. Em segundo, ficou o candidato do PSB, Valadares Filho, que teve 47% dos votos. Em Maceió, Rui Palmeira, do PSDB, foi reeleito à prefeitura da capital. O tucano venceu o deputado federal Cícero Almeida, do PMDB. Outro prefeito reeleito é Roberto Cláudio, do PDT de Fortaleza. Com 53% da preferência dos eleitores, ele venceu o candidato do PR, Capitão Wagner, que teve 46% dos votos. Em São Luís, mais um reeleito. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, continua na prefeitura com 53% dos votos. Ele concorreu ao cargo com Eduardo Braine, do PMN, que teve 46% ao final da apuração. Em Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, foi reeleito, partido que também vai administrar a capital do Pará. Em Belém, milhares de eleitores festejaram numa das principais avenidas da cidade a vitória nas urnas de Zenaldo Coutinho, do PSDB. Zenaldo recebeu 52,33% dos votos e Edmilson Rodrigues, do PSOL, teve 47,67%. Mais de 1 milhão de eleitores foram às urnas neste domingo e a votação foi tranquila. A apuração dos votos foi considerada a mais rápida da história das eleições em Belém. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, demorou apenas 45 minutos para os eleitores conhecerem um novo prefeito da cidade. O número de abstenções foi maior que no primeiro turno. Mais de 21%
61% dos eleitores não foram votar neste domingo. Em Manaus, Arthur Neto, do PSDB, foi eleito com quase 56% dos votos. Marcelo Ramos, do PR, teve 44%. Em Macapá, Clécio Luiz da Rede foi reeleito prefeito da cidade. Ele é o segundo prefeito a se reeleger na capital amapaense. Em Porto Velho, pouco antes das 5h30 da tarde, mais de 80% das urnas já tinham sido totalizadas. O tucano Dr. Hildon foi eleito com mais de 65% dos votos. No próximo bloco tem Fica a Dica. E a sua opinião aqui na tela do link Record News. Até já. 3h55 no horário de Brasília, link Record News de volta. De volta com outros destaques do noticiário, porque está confirmada a corrida, a inclusão a toda a prova, caminhada também, realizada pelo Instituto Olga Cos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida acontecerá no dia 4 de dezembro, às 7 horas da manhã, no circuito do Ibirapuera. Para conhecer o trabalho do Instituto, basta acessar o site www.institutoolgacos.org.br. A gente muda um pouquinho de assunto porque o Halloween chegou. E você, já tem alguma ideia para fantasia? Você já tem a sua fantasia? Ainda não, Marcela. Olha, a maquiadora Rosana Rodrigues tem uma dica de maquiagem para você improvisar na festa de Dia das Bruxas. Veja. Olá, vou fazer uma maquiagem para o dia de Halloween. Eu já fiz a pele da minha modelo e também a sobrancelha. Eu vou começar essa maquiagem, eu vou utilizar duas cores básicas, o roxo e o preto. Eu vou começar pelo roxo e vou fazer a finalização com o preto. Vamos lá. Eu vou começar trabalhando o olho dela com o roxo, como qualquer maquiagem social que a gente venha fazer. Então eu vou trabalhar a pálpebra móvel, depois eu vou esfumar e borrando um pouquinho essa maquiagem. Eu preenchi as duas pálpebras com pigmento roxo. Agora eu vou dar uma esfumadinha para dar uma borradinha nessa sombra. Vou deixar secar um pouquinho e vou fazer embaixo. Abre o olho. Agora eu venho com o pigmento preto e vou enfatizar todas essas marcações que eu fiz com o roxo. Finalizei a maquiagem com lápis preto na linha d'água, cílios postiços e passei um pouquinho de blush para criar uma profundidade. Então é isso, é uma maquiagem simples que todo mundo pode fazer em casa. Espero que tenham gostado. Bacana, valeu pela dica, Rosana. Bom, momento de interatividade de novo, a gente volta a abordar o tema da enquete, que é a respeito das multas de trânsito, que vão ficar mais caras a partir de amanhã, portanto, atenção. Inclusive, alguma delas vão mudar de categoria, vão passar de média para gravíssima. É o caso de quem dirige usando o celular. A multa vai chegar a quase R$300. A gente perguntou para você se você concorda com esse aumento. Tem participação na tela já. Participação pelo WhatsApp que chega, vamos lá. Paulo, de Matão, São Paulo. Sou favorável sim, tem muitos motoristas que abusam. Melhor arrecadar assim do que subir impostos em gastos pessoais. É o que acha o Paulo. Obrigada pela participação. Mais uma da Lucelena, de Florianópolis, Santa Catarina. Até com o aumento das multas, eles não respeitam. O problema não é no aumento, e sim nas pessoas que são mal educadas. Tá certo? Obrigada, Lucena. Nunes, de Natal, no Rio Grande do Norte. O valor das multas não melhora o motorista. Isso é enriquecimento aos cofres dos governos. O que deveria ter era fiscalizações no trânsito e motoristas orientados, segundo Nunes. Obrigada pela mensagem. Mais uma da Isabel Valinhos. Se ao invés de pagar multa, o condutor fosse punido com retenção da CNH, com certeza não haveria tantos acidentes. Opinião então da Isabel. Obrigada. Tem mais participação agora do Everton, de São Paulo. Aumentar as multas não traz educação no trânsito. Isso é parte da consciência do motorista. Obrigada pela mensagem, Everton.
Mais uma agora do Francisco, de Taboão da Serra, São Paulo. O valor das multas deveria ser calculado igual ao do IPVA, de acordo com o valor do veículo do proprietário multado. Assim, seria mais justo e seria cada um multado de verdade. Tá certo, então, uma observação interessante. Obrigada. A Isabelle de Mossoró, no Rio Grande do Norte, educar com advertência e punir sim, multa. Apreensão da habilitação por uma semana e curso obrigatório em autoescola no fim de semana. Pois as pessoas detestam perder a liberdade de dirigir, a sugestão da Isabelle. Obrigada pela mensagem. Várias sugestões chegando, inclusive, sobre esse tema. O Cláudio, do Distrito Federal, diz o seguinte: não concordo, pois o que é arrecadado nem sempre é revertido em infraestrutura do trânsito. É revoltante pensar no montante arrecadado e saber que existem rodovias federais e estaduais intransitáveis. Tá certo, Cláudio. Obrigada. A Luana, de Arapiraca, em Alagoas, não concorda com o aumento, principalmente nas multas, que não há como provar que você não cometeu. Uso de celular e som alto são exemplos do que a Luana classifica aí como multas, onde o bom senso do condutor e também do agente fiscalizador são levados em consideração. Obrigada, Luana. Mais uma agora da Bianca, de Manaus, Amazonas. Concordo, uma vida vale muito mais. E isso irá diminuir as imprudências no trânsito. Tomara, Bianca. Obrigada. O Maurício, de Macaé, no Rio de Janeiro, não concorda com esse aumento. Segundo o Maurício, deveriam se preocupar em educar as pessoas, começando nas escolas, e adquirir a legislação de trânsito como matéria escolar. Tá certo, Maurício, obrigada pela sua participação. Hora de ver, então, o resultado oficial da nossa enquete. Vamos à tela aqui. Resultado nesse momento, aparecendo para você, 63% dos nossos internautas concordam com esse aumento, enquanto 37% responderam que não. São desfavoráveis, então, ao aumento das infrações. Obrigada a todos que participaram, colaborando com a mensagem também e com o seu voto. Lembrando que amanhã tem mais enquete aqui na tela do Link Record News. Com a sua participação, a gente encerra, então, essa segunda edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas nossas redes sociais. Use sempre a hashtag Link Record News. A gente se encontra sempre de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau.